A história que faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1994. Em busca de seus direitos, os petroleiros se unem e iniciam a greve em 27 de setembro. O movimento foi um dos mais fortes da categoria. Em 9 dias, registrou paralisação média de 80%, com adesão em todo o país. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. Em um sindicato, nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Companheirada, vocês devem estar percebendo a diferença do som, né? Estamos aqui com a nossa rosa, ou melhor, com a nossa planta aqui para lembrar do vermelho, né? Para lembrar que o socialismo é uma grande saída. A rosa não tem, porque eu hoje estou em um outro ambiente. Como está sendo recomendado, eu estou num ambiente de casa, né? E por estar em casa, então, aí você tem que fazer algumas adaptações. Nossa transmissão de hoje é a de número 381, e que abrange o intervalo do dia 13 ao dia 19 de março, né? No caso nosso aqui, é de 2020, mas na cultura e outras informações aqui, não, aí é só de 13 a 20 realmente. Nós, hoje, como vocês estão percebendo, nós também estamos vivenciando essa grande transformação que está passando a humanidade agora por esse momento difícil, muito difícil, por sinal, né? Bastante difícil, onde a gente vê que a doença está trazendo uma cura. A cura de quê? Curar da falta de solidariedade, né? Da falta do amor universal, da ganância, acabar com a visão imperialista que a humanidade sempre sofreu. Nós sempre sofremos, não é de agora isso. Nós sempre sofremos com a visão imperialista. Império espanhol, império holandês, império romano, império britânico, império... Chegamos a um ponto da visão
imperialista que tem uma frase que ficou na história. Ah, boa tarde, Maria Lopes. Valeu aí. Aí já começa a aparecer aí as pessoas que estão sempre prestigiando a gente. Nós vemos que a visão imperialista sempre esteve presente e sempre causando malefício, não é? Você pega uma frase que entrou, um registro histórico, onde se dizia o seguinte, que o sol nunca ia se pôr em lugar nenhum do planeta, porque em qualquer lugar do planeta teria um pedacinho da terra inglesa, do Império Britânico. Quer dizer, isso, na realidade, é deprimente. É deprimente porque nunca na humanidade houve a predominância do sentimento de fraternidade. Tivemos lampejos, né? De liberdade, igualdade, fraternidade, mas lampejos apenas. Nunca vivenciamos a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nunca vivenciamos. A humanidade não tem essa experiência, não é? Da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Infelizmente, nós não temos essa vivência. Então, companheirada, nós destacamos no nosso módulo cultural, por exemplo, se der tempo, nós faremos uma passada na parte da cultura, destacamos aí um grande abraço para o Fernando Mitter, né? Fernando Mansur, desculpa. Fernando Mansur, completando aí os seus 68 aninhos, né? No dia 13, completou. Ao Benedito Lacerda também, 117 anos. Ao grande abolicionista Castro Alves, 173 anos. Ao Glauber Rocha, 81 anos. A nossa querida e eterna Eli Regina, completando 75 anos, né? E o nosso Guerra Peixe, com 106 anos. Isso aí serão os nossos homenageados na parte da cultura. O Furtado mandou um grande abraço para todo mundo, lamentou que ele está lá no Rio e eu estou em Maricá. Então, se ele puder entrar, participar, vai ser legal. Caso contrário, ele deixou um abraço aqui para a companheirada. Nós fizemos um destaque de um texto que nós recebemos que nos sensibilizou bastante e é de autor desconhecido. Ele fala assim: algo invisível chegou e colocou tudo no lugar. De repente, os combustíveis baixaram, a poluição baixou, as pessoas passaram a ter tempo, tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos em casa, o trabalho deixou de ser prioritário, as viagens também deixaram de ser prioritárias. De repente, silenciosamente, nos voltamos para dentro de nós próprios e entendemos o valor da palavra solidariedade. Num instante, demos conta que estamos todos no mesmo barco, tanto os ricos quanto os pobres. Nós percebemos também que as prateleiras dos supermercados estão vazias e os hospitais estão cheios, e que o dinheiro e os seguros de saúde que o dinheiro pagava não tem nenhuma importância, porque os hospitais privados foram os primeiros a fechar.
Antes de terminar o texto, vou dar uma paradinha aqui com relação ao privado, ao mundo privado. Para os cruéis, os imbecis, os idiotas, os entreguistas, os traidores, o mercado tem que regular tudo. O mercado é a grande solução para todos os problemas. A privatização tem que prevalecer, e o Estado tem que ser o Estado, não é nem o Estado mínimo, e sim o mínimo de Estado. Agora, num momento como esse, eles estão vendo relatos de hospitais privados mandando as pessoas procurarem o hospital público. Nós ouvimos do próprio ministro da Saúde elogiar que o SUS está presente em todas as cidadezinhas brasileiras. E há uns 15, 20 dias atrás, nós vimos esses entreguistas cruéis, traidores, até falarem em privatizar o SUS, privatizar a saúde, tornar a saúde, no entendimento deles, um grande negócio. E a saúde não pode ser vista como um grande negócio. Meus amigos, aqui eu estou tentando ver, as pessoas costumam entrar, participar, né, acenar, e eu não estou, desculpa aí se eu não falar o nome das pessoas que estão aqui participando, é porque não estão aparecendo para mim aqui, tá certo? Agora, se colocar o comentário, aí aparece, como o Maria Lopes colocou aqui, dando o seu boa tarde. Boa tarde. Então, companheirada, está provado que tem que ter limite essa subordinação ao mercado. Tem que ter limite essa subordinação também à malfadada lei de responsabilidade fiscal. Se essa lei fosse para valer, o salário do executivo, o salário do legislativo e do judiciário, como um bom exemplo, não seria isso que a gente vê aí. E o executivo ataca o judiciário e o legislativo e esquece dos privilégios que eles têm lá no executivo, como, por exemplo, a DRU, a desvinculação da Receita da União, os cartões corporativos, as mordomias que o executivo tem, isso ele esquece. Ele fica atacando o legislativo e o judiciário, fica atacando o funcionalismo público, covardemente. E, infelizmente, esse legislativo está de joelho para o executivo, não está tomando nenhuma providência, não está demonstrando nenhum compromisso com a população brasileira e está fazendo tudo que o executivo quer. Eu tinha parado ali na questão, né, da solidariedade, aqui, num dos itens. Essa matéria toda vai ficar disponível. Vocês podem acessar pelo site professorivanluiz.com.br, que de lá vocês são direcionados para um blog que fica todo o conteúdo, todos os links. E eu peço mais uma vez, para quem puder se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Ivan Luiz de Maricá, aí vai facilitar muito minha vida, até para fazer transmissão pelo celular, porque o YouTube exige um mínimo de 1000 inscritos e eu estou lá com 250 por aí. Preciso chegar aos 1000 inscritos, né? Então, nós vimos que a prateleira dos supermercados são vazias, os hospitais estão cheios. Nós vimos também que nas garagens estão parados, igualmente, os carros de última geração ou carros
mais modestos, simplesmente porque ninguém pode sair. Bastaram meia dúzia de dias para que o universo estabelecesse a igualdade social que se dizia ser impossível de repor. A igualdade social se dizia que era impossível de se repor. E está aí todo mundo igual, todo mundo correndo os mesmos riscos. O último parágrafo desse texto aqui, que eu achei humano demais, maravilhoso. A última frase diz o seguinte: que isto sirva para nós darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Autor desconhecido. Aí agora vem uma recomendação que todos devem fazer, para o filho, para a mulher, para a tia, para a sogra, para todo mundo. Quando chegar da rua, caso tenha que ir à rua, caso seja obrigatório ter que ir à rua, porque o maior antídoto está sendo ficar dentro de casa. Mas, se por uma razão ou outra, ontem eu tive que ir ao mercado, não tinha mais nada em casa, então, com todos os cuidados possíveis, nós nos dirigimos ao supermercado. Quando chegar da rua, tem que trocar a roupa toda e tomar um banho, se possível, antes de entrar em casa. Eu tenho esse privilégio de ter o chuveiro aqui fora, então dá para tomar um banho antes de entrar em casa. Quem não tem, aí tem que realmente fazer esse sacrifício. Não adianta nada fazer higiene e ficar recluso sem eliminar o que trouxe da rua. Inclusive, é bom ter um sapato só para ir à rua. Deixa esse sapatinho para você ir à rua. E quando voltar para casa, trocar o sapato e deixar o sapato lá do lado de fora. Como o japonês, como o oriental faz, né? Você chega em casa, pega aquela pantufazinha, calça e deixa o sapato na porta lá do lado de fora. E isso também, esse fato que está acontecendo, que agora está chegando aqui no Brasil, está impondo uma reflexão sobre programas sociais, que os canalhas, entreguistas, traidores não davam, não deram e ainda não estão dando, na realidade, o valor que tem que ser dado. O Brasil tem que voltar para o aspecto social. Agora, o nosso editorial de hoje tem o seguinte título: a China engalfinhada numa guerra híbrida com os Estados Unidos da América. Isso aí foi escrito pelo Pepe Escobar. Muito interessante a narrativa que ele faz nesse texto. Ele fala que entre os incontáveis e arrasadores efeitos geopolíticos do coronavírus, um já está perfeitamente evidente. Você vê como ele coloca, como ele começa o texto dele? Entre os intocáveis e arrasadores efeitos geopolíticos. Hoje, não se fala de uma região ou outra. A geopolítica, o planeta tem que ser repensado. E aí ele fala assim: a China se reposicionou. Pela primeira vez, desde o início das reformas de Deng Xiaoping, em 1978, Pequim explicitamente encara os Estados Unidos como uma ameaça, como declarou há um mês o ministro de Relações Exteriores, Wang Yi, deve ser isso.
na Conferência de Segurança de Munique, durante o auge da luta do coronavírus. Pequim, cuidadosa e gradualmente, vem construindo a narrativa de que desde o início do ataque do coronavírus, as lideranças tinham conhecimento de que estavam sob um ataque de guerra híbrida. Quando se fala de guerra híbrida, é bom que todos tenham consciência dessa visão híbrida. O que é essa visão híbrida? É a geração de um motivo ali, um motivo aqui, um motivo acolá. E esses motivos, eles têm algo em comum, que no final eles vão se misturar. O híbrido é exatamente isso. Você vai pegando essas peças do xadrez. Quando você monta o xadrez, você tem a questão híbrida. O exemplo do carro híbrido, por exemplo, ele funciona com motor a combustão e o motor elétrico. O carro anda. Você dá no carro e anda. Não quer nem saber se tem um motor elétrico ou se tem um motor na combustão. O carro anda. Isso é um carro híbrido. O carro está andando, ninguém está vendo. Mas é uma questão híbrida. E a guerra híbrida é assim também. Antes de você tirar, através de um golpe, né, que aconteceu com a presidenta anterior, e agora já está se provando que não houve crime de responsabilidade, aconteceram vários fatos. E o Brasil, naquele momento, era o epicentro de uma guerra híbrida. Foi uma passeata onde não podia ter partido político, onde as pessoas não poderiam dizer a sua coloração, né? Dali vem outro fatozinho, contra o Senado, contra o Congresso, contra, né, a Câmara, daí vem outro, vai se juntando isso tudo, a insatisfação da população, o desemprego, né, a violência, o medo, isso tudo são peças de um xadrez que vai se chegar a uma guerra híbrida. E eles sabem muito bem fazer isso. Segundo o John Perkins, nos Assassinos Econômicos, ele fala que a CIA descobriu que Ih, caramba, está tendo problema ali. Eduardo Henrique, boa tarde, obrigado pela sua presença lá. A Maria Lopes está agradecendo as pessoas que estão ali presentes no vídeo, e eu aqui não estou conseguindo ver. E aqui deu que nós estamos com um probleminha ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, espera um pouquinho só. Meio complicado, mas estamos aí. Então um abraço aí para o Eduardo Henrique, agora que eu vi aqui, que ela colocou ali, né? A Ângela também apareceu ali, né? E eu, infelizmente, não estou conseguindo ver as pessoas que estão participando aqui da transmissão, infelizmente. Então, companheirada, nós vemos que a guerra híbrida passa por toda essa construção inteligente dos detentores do poder. Isso é muito preocupante, né? Aí nós vemos o seguinte, que essa cuidadosa e gradual narrativa, né, que o chinês vem apresentando, ele está fundamentado nessa guerra híbrida. A terminologia de Xi, por exemplo, é uma pista da máxima importância. Ele afirmou oficialmente que se tratava de uma guerra
e como contra-ataque abre uma aspa, uma guerra popular. Uma guerra popular tinha que ser declarada. Companheirada, nós estamos vendo aí que a nossa população está sendo massacrada com as tais reformas que eles apresentaram como uma grande salvação para o Brasil. Ah, para o Brasil não, para o sistema financeiro, para contemplar o superávit primário, para contemplar a classe dos banqueiros, que na realidade são 5 bancos, os maiores, que decidem a vida de 218 milhões de pessoas, 5 bancos. Isso é uma vergonha o que o Brasil está passando, uma vergonha ficar de joelho para 5 bancos. E aí, cadê o legislativo? Cadê o judiciário? O executivo esquece o executivo, mas o legislativo e o judiciário. Quando a CIA derrubou Mossadegh lá no Irã, a CIA descobriu, segundo o John Perkins, que é um ex-agente da CIA, a CIA descobriu que comprando a mídia e comprando o parlamento, ficaria muito fácil dominar qualquer governo. Qualquer governo. E nós vimos isso agora recentemente na greve dos petroleiros. Começou a greve dos petroleiros, teve uma adesão de 90% dos petroleiros e a mídia não deu uma linha sequer. Não falava nada com relação à greve dos petroleiros. Antes e durante. Quando a greve atendeu aos interesses dos traidores, na mesma hora, as grandes emissoras midiáticas começaram a divulgar. Não, que o ministro tal de Visgranda está negociando com os trabalhadores petroleiros, que a greve acabou. Aí começaram a falar. Isso demonstra o quê? Se eles falassem antes, ia mobilizar mais ainda, não só os petroleiros, mas a população brasileira que está pagando preço de gás caríssimo, está pagando combustíveis caríssimos, sem necessidade, pela abundância do petróleo que nós temos, que os entreguistas, traidores, proibiram a Petrobras, reduziram a produção da Petrobras em 30% para forçar a nossa importação. Só que essa importação, aproximadamente 80% dessa importação, ela vem dos Estados Unidos, país que ele lambe botas. Quer dizer, isso é lamentável. É lamentável por quê? Porque o nosso legislativo poderia encarar isso aí e impedir a favor da população brasileira, mas não fazem. Não fazem porque devem estar ganhando muito para não tomar nenhuma medida mais drástica para defender o povo brasileiro. Mas aí o chinês fala o seguinte: além do mais, ele descreveu o vírus como um demônio ou diabo. Mas olha o que é a cultura, olha só esse detalhe. Xi, então, ele é confuciano, quer dizer, aceita a postura de Confúcio, os ensinamentos de Confúcio. Ao contrário de outros pensadores da antiguidade chinesa, Confúcio relutava em discutir forças sobrenaturais e juízos sobre o além-túmulo. No entanto, em um contexto cultural chinês, demônio significa demônios brancos. Guailo, em mandarim, guelo deve ser, não sei,
em cantonês. Aqui, Xi estava dando uma declaração poderosa e codificada. Realmente, eu concordo com ele. São os diabos brancos. Foram os diabos brancos que fizeram a escravidão. Foram os diabos brancos que vivem invadindo o país dos outros. Quando Zhao Lijian, deve ser isso, eu não sei falar essa língua, parece um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, sugeriu em um Twitter incandescente a possibilidade de que, aspas, talvez o exército dos Estados Unidos tenha trazido a epidemia para Wuhan. Ele colocou, talvez o exército dos Estados Unidos tenha trazido essa epidemia para Wuhan. A primeira declaração nesse sentido, vinda de uma autoridade do primeiro escalão, chinês. Pequim, então, estava soltando um balão de ensaio e sinalizando que hora de tirar tá na hora de tirar as luvas de pelica. Zhao Lijian fez uma conexão direta com os jogos militares realizados em Wuhan em outubro de 2019, dos quais, olha só, lá nessa cidade que originou esse vírus, aconteceram jogos militares. Aí ele fala, dos quais, desses jogos militares, houve a participação de uma delegação de 300 militares norte-americanos. Ele citou diretamente o diretor do CDC norte-americano, Robert Redfield, que quando perguntado se alguma morte por coronavírus havia sido identificada póstumamente nos Estados Unidos, respondeu que, abre aspas, olha o que foi que o representante dos Estados Unidos respondeu, abre aspas, recentemente, alguns casos de fato tiveram esse diagnóstico nos Estados Unidos, antes de dar essa explosão lá na China, hein? Antes disso, a explosiva conclusão de Zhao é que o Covid-19 já estava circulando nos Estados Unidos antes de ser identificado em Wuhan, devido à incapacidade norte-americana. Eles só têm capacidade bélica, eles só sabem matar, é isso que eles sabem, invadir o país dos outros. Agora, essa incapacidade norte-americana agora está fartamente documentada, né? De testar e verificar as diferenças entre o Covid-19 e a gripe comum. Some-se então a tudo isso ao fato de que as variações do genoma do coronavírus detectados no Irã e na Itália já foram sequenciadas, tendo sido verificado que elas não pertencem à variedade que infectou Wuhan. A mídia chinesa agora questiona abertamente esses fatos e faz a ligação entre o fechamento, em agosto do ano passado, do Laboratório Militar de Bioarmas em Fort Detrick, considerado, aspas, inseguro. Olha só, hein? Aí os jogos militares e a epidemia de Wuhan. Olha as coincidências que nós estávamos falando ainda há pouco, que compõem a guerra híbrida. Algumas dessas perguntas já haviam sido colocadas sem resposta. Algumas dessas perguntas já haviam sido colocadas sem resposta nos Estados Unidos. Olha a gravidade do momento que nós estamos vivendo com essa guerra híbrida. Continuam ainda
sem respostas, outras perguntas sobre o pouquíssimo transparente Event 201, que teve lugar em outubro de 2019 em Nova York, um ensaio para uma pandemia global provocada por um vírus mortífero, que por acaso era o coronavírus. Essa magnífica coincidência ocorreu um mês antes do surto do vírus em Wuhan. Vocês estão percebendo a maldade? Vocês estão percebendo? O Event 201 teve como patrocinadores a Fundação Bill e Melinda Gates, o Fórum Econômico Mundial, WEF, a CIA, a Bloomberg, a Fundação John Hopkins, olha só, e a ONU. Os Jogos Militares Mundiais começaram em Wuhan, exatamente no mesmo dia. Olha onde nós estamos constatando essas informações. Independentemente de sua origem, que ainda não foi estabelecida de forma conclusiva, por mais que Trump tweete sobre, aspas, o vírus chinês, tá vendo? Os Estados Unidos dizem que o vírus é chinês, e as evidências estão provando que não. O Trump, por mais que o Trump tweete sobre o vírus chinês, entre aspas, o Covid-19 já coloca questões tremendamente graves relativas à biopolítica, onde está Foucault. Quando precisamos tanto dele? Aí, o que nós estamos vendo agora nessa guerra híbrida? O surgimento do bioterror, não é? A hipótese de trabalho de que o coronavírus é uma bioarma muito poderosa, até por sinal, e embora incapaz de provocar o apocalipse, o coloca como um veículo perfeito para um controle social generalizado em escala global. Não está aqui no texto, talvez, mas eu tenho muita preocupação com uma ciência que está tirando o sono de muita gente, que é a nanotecnologia. Você associa aí nanotecnologia, né, com a inteligência artificial, com a robótica, aí essa mistura para fazer uma guerra híbrida é o que há de melhor. Voltando para o texto, então, a ascensão de Cuba como uma potência em biotecnologia surgiu no seio dessa guerra híbrida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. A Eliane Rondelli também está aqui, legal aí. Tá vendo só? Legal, Davi Ribeiro também está aqui. Tenho que agradecer aqui a boa vontade da Maria Lopes, que está dando ali altas dicas. Davi Ribeiro está aqui, estou ao vivo vendo a sua live, né? O seu áudio e tal. Davi, pelo áudio, parabéns pelo áudio, entrei agora. Antônio Santana também, boa tarde, Antônio, legal. Eliane Rondelli também, boa tarde aí, legal, bacana. Então, nós estamos tratando aqui da ascensão de Cuba como uma potência em biotecnologia e uma potência humanística também. Cuba está se destacando no mundo, pensando no seu semelhante. Cuba está mostrando para o imperialismo norte-americano que eles precisam repensar
essa crueldade que eles vêm fazendo nos países menos privilegiados que eles, belicamente, não inteligentemente, belicamente. A imagem de Xi, então, usando uma máscara hospitalar, ao visitar a linha de frente em Wuhan, na semana passada, foi uma demonstração explícita a todo o planeta de que a China, com enorme sacrifício, está ganhando a guerra popular contra o Covid-19. Aí a Rússia, de sua parte, então, em uma jogada bem ao estilo de Sun Tzu contra Riad, cujo resultado final foi um barril de petróleo muito mais barato. E isso aí, então, ajudou para todos os fins práticos a deslanchar a inevitável recuperação da economia chinesa. É assim que uma parceria estratégica funciona. Não é lambendo bota, não. Não é lambendo botas. Não é prestando continência para uma bandeira onde os seus dirigentes vivem só para sacanear a gente. Não. Parceria é isso. A Rússia vai e demonstra a parceria com a China. Aí, eles não deixaram que o BRIC, que depois virou o BRICS, tomasse a repercussão que merecia. A junção do Brasil com a Rússia, com a Índia, né? Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul. Os maiores países, os países com índice populacional incrível. E eles fizeram de tudo para sacanear. Aí está aí a parceria da Rússia com a China, ajudando bastante a economia da China se reestruturar e se levantar. O poder, voltando para o texto aqui, o poder brando é de importância suprema. Pequim enviou à Itália, olha só, Pequim enviou à Itália um voo da Air China, levando 2.300 enormes caixas cheias de máscaras com os dizeres. Olha os dizeres que constavam das máscaras que a China encaminhou para a Itália. Os dizeres eram o seguinte, abre aspas, somos ondas de um mesmo mar, somos folhas de uma mesma árvore e também somos flores de um mesmo jardim. Perceberam? Olha o que a China mandou escrito para a Itália nas máscaras, nas 2.300 enormes caixas de máscaras que a China mandou para a Itália, dizendo o seguinte, somos ondas de um mesmo mar, folhas de uma mesma árvore, flores de um mesmo jardim. A China enviou também um robusto pacote de ajuda humanitária ao Irã a bordo, o que é significativo, tem um simbolismo muito grande. Enquanto uns mandam bombas, enquanto uns invadem, enquanto uns querem dominar, a China está demonstrando o seu caráter de solidariedade para as populações, tanto da Itália quanto do Irã. E isso é muito significativo. De 8 voos de aviões da Mahan Air, uma companhia aérea atualmente submetida às sanções ilegais e unilaterais do governo Trump. Mesmo sofrendo essas sanções unilaterais do governo Trump, a China ignorou essas sanções e mandou
a esse socorro humanitário, tá certo? O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, deve ser isso, não poderia ter sido mais explícito. Abre aspas. O único país que pode nos ajudar é a China. A essas alturas, vocês todos já entenderam que a solidariedade europeia não existe. Olha só, o presidente da Sérvia, que fez essa declaração. O único país que pode nos ajudar é a China. Mas e a Europa? Ele está na Europa. Cadê a ajuda europeia? Não teve, não existe. Não existe solidariedade na Europa. Por quê? A origem deles é uma origem imperialista. São países que foram detentores de impérios, cada um numa época. E que quem tem a visão imperialista quer que o outro se dane. É isso, entendeu? Não existe outra questão diferente. Aí ele fala assim, era um conto de fadas que nunca saiu do papel. Essa União Europeia era um conto de fadas que nunca saiu do papel. Quem fala isso é o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, deve ser isso. O tabuleiro de xadrez, olha só, é isso que nós temos que entender. O tabuleiro de xadrez vem se alterando a uma velocidade estonteante. Assim que Pequim identificou o coronavírus como um ataque biológico, uma guerra popular foi declarada contando com a força total do Estado. Metodicamente, então, custe o que custar, agora estamos entrando em um novo estágio que será usado por Pequim para recalibrar significativamente a interação com o Ocidente. E em termos muito diferentes em se tratando dos Estados Unidos e da União Europeia. Então nós estamos vendo o seguinte, no outro dia passou uma reportagem dando a queda da Bolsa dos países inteiros. Menos 26 ali, menos 25 aqui, menos não sei o que e tal, e na China era mais 3. Então, companheirada, nós temos que entender que a China não está de brincadeira e que esse caráter, essa relação da China, não é, com os outros países europeus, né, e também aqui do nosso continente, eles estão se aprofundando. Ronaldo Bezerra da Silva também chegou. Boa tarde, Ronaldo. Eu estou pegando uma carona aqui no que está na grande colaboração aqui da Maria Lopes. Então, companheirada, nós estamos vendo o seguinte, que a companhia que nós comentamos aqui agora, que está submetida a sanções severas e demonizadas, sanções severas e demonizada desde sempre. A nossa querida Cuba, vou voltar aqui para vocês entenderem, submetida a sanções severas e demonizada desde sempre, Cuba ainda assim, olha que interessante, Cuba, mesmo sofrendo todas as sanções severas e demonizadas, Cuba ainda assim é capaz de façanhas científicas, até mesmo na biotecnologia. O antiviral Eberon ou interferon alfa 2B é uma terapia, não é uma vacina. Foi usada com muito sucesso no tratamento do coronavírus, O Major Venturi, na China, está produzindo uma versão inalável e pelo menos 15 países já estão interessados em comprar o medicamento. Agora, vamos comparar tudo
o que foi descrito aqui nesse texto, a oferta do governo Trump de subornar com $1 bilhão cientistas alemães atualmente pesquisando uma vacina experimental contra o Covid-19. Vou voltar aqui esse parágrafo. Agora, nós provamos ali o caráter humanitário de Cuba, mesmo com essas sanções severas e covardes e demonizadas do governo americano, que eles falam que é internacional, né? São sanções internacionais. Internacionais nada, são sanções do governo americano. Mesmo com isso tudo aí. Aí a gente vê que, vamos fazer uma comparação, Cuba oferecendo cientificamente essa solução. Vamos comparar com o governo Trump, que tenta subornar com $1 bilhão cientistas alemães que estão se dedicando, pesquisando uma vacina experimental contra o Covid-19 para a firma de biotecnologia CureVac, sediada na Turíngia, para que a vacina seja, aspas, olha a diferença de Cuba, da China para os Estados Unidos. Eles tentando subornar esses cientistas alemães, né? Serve para quê? Para que a vacina seja apenas para os Estados Unidos. Olha, é um negócio assim, não tem como desqualificar isso não. Desqualificar, não tem palavra para desqualificar isso não. Uma operação psicológica de engenharia social, será que é isso? Uma operação psicológica de engenharia social? Sandro Mesadra, então, coautor com Bret Neilson da obra seminal The Politics of Operation Excavating Contemporâneo. Deve ser isso aí, capitalista. Tem em português aqui. Olha só, a política das operações. Escavando o capitalismo contemporâneo. Essa política, né, essa visão medíocre, ela já está tentando conceituar o ponto em que nós encontramos agora em termos da luta contra o Covid-19. Nós estamos enfrentando, companheiros e companheiras, amigos e amigas, a escolha entre uma cepa malthusiana, isso aí é inspirada pelo darwinismo social, entre aspas, liderada pelo eixo Johnson, Trump e Bolsonaro. Esse é o eixo que está se desenhando aí. O eixo Johnson, Trump e Bolsonaro. E de outro lado, uma cepa que aponta para, aspas, a requalificação da saúde pública como instrumento fundamental. Olha só, um lado tem lá esse trio aí, Johnson, Trump e Bolsonaro. Do outro lado, nós estamos vendo que aponta para uma requalificação da saúde pública como instrumento fundamental. Isso a exemplo da China, da Coreia do Sul e da Itália. Há lições importantes a serem aprendidas com a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. A dura opção, observa Mesadra, é entre, aspas, uma seleção natural da população com milhares de mortos. Olha a comparação. A seleção natural de uma população, da população com milhares de mortos e, aspas, a defesa da sociedade pelo emprego. De graus, esses graus aí, nessa questão, esses graus são graus variáveis de autoritarismo e controle social. É fácil imaginar quem teria
a ganhar com essa reengenharia social, uma remixagem de A Máscara da Morte Rubra de Poe para o século XXI. Então, companheirada, em meio a tanta ruína e desalento, contém com a Itália para nos oferecer nuances luminosas ao estilo de Tiepolo. A Itália escolheu a opção Wuhan, com consequências imensamente graves para a sua já frágil economia. Os italianos em quarentena, reagiram de forma extraordinária, cantando nas sacadas. Um verdadeiro ato de revolta metafísica, para não mencionar, então, a justiça poética da verdadeira Santa Coroa em latim. Essa Santa Coroa está enterrada na cidade de Anzu, desde o século IX. Santa Coroa foi uma cristã morta sob o imperador Marco Aurélio, em 165 a.C. E há séculos é uma das santas padroeiras das pandemias. Você vê o nome da santa? Santa Corona, que foi assassinada por um imperador. E é o que nós estamos falando desde o início. Essa visão de imperialismo, de imperadores, só serve para isso. Só serve para matar, só serve para explorar. Nem mesmo a chuva de trilhões de dólares por ato da divina misericórdia do FED. Todo mundo sabe o que é FED, e o nome é FED, já não é à toa, que é o Banco Central Americano, e português é uma língua perfeita, né? Então FED tem que feder mesmo. Nem mesmo a chuva de trilhões de dólares por ato da divina misericórdia do FED foi capaz de curar o Covid-19. Os líderes do G7 tiveram que recorrer a uma videoconferência para se darem conta de que não sabem absolutamente nada. Mesmo a luta chinesa contra o coronavírus tendo dado ao Ocidente uma vantagem de várias semanas. Quando aconteceu lá na China, até tomar essa proporção toda, o mundo inteiro deveria ter sido mobilizado para se defender, baseado no que estava acontecendo na China, mas não. Eles apostaram no caos, apostaram no endividamento. Isso não vai sair de graça. Isso não vai sair de graça. Amanhã está o FED aí em cima aí, FMI e Banco Central, cobrando essas ações que parecem meritórias, mas não são. Vindo deles, não são meritórias, entendeu? O doutor Zhang Wenhong, de Xangai, um dos maiores especialistas em doenças infecciosas da China, cujas análises até agora foram de uma exatidão surpreendente, diz que a China está saindo dos piores dias da chamada guerra popular contra o Covid-19. Mas ele não acredita que tudo estará terminado no verão. Agora, extrapolem para o mundo ocidental isso que ele está dizendo. Muito sério isso, muito sério. Ainda não estamos nem na primavera e já sabemos que é necessário um vírus para esmagar sem dó nem piedade a deusa do mercado. Todo mundo não falava isso? Todas as soluções, elas se encontravam no mercado. Todas as soluções tinham que passar pelo mercado. E agora, cadê o mercado? Cadê o mercado agora? Fala. Agora o mercado vai e busca no Estado. Quando eles estavam tentando aí, o único avançozinho que teve na nossa economia foi usando o fundo de garantia nosso, do trabalhador, né? R$500 ali para dar
um aumentozinho de 0,0001 na economia. Agora, já estamos falando de novo, para incrementar a economia, adiantar isso, adiantar o piso, PASEP, tudo que é dinheiro do trabalhador. Eles são uns incompetentes. Esse ministro da Economia que está aí, há 30 anos, segundo aí alguns políticos, que ele não leu um livro, não tem uma tese, não tem experiência nenhuma de lidar com a coisa pública. Por isso que eles querem acabar com a República. O que é a República? A res pública é a coisa pública. E eles querem acabar com a coisa pública para disso, para agradar a deusa do mercado. Na última sexta-feira, então, a Goldman Sachs afirmou que 1.500 empresas que não havia risco sistêmico. Olha só, a Goldman Sachs afirmou a 1.500 empresas que não havia risco sistêmico. É uma falácia. Isso é falso. Fontes, agora, vamos dizer aqui agora, fontes do sistema financeiro de Nova York contaram aqui para esse cidadão a verdade. O risco sistêmico se tornou muito grave em 2020. O risco sistêmico se tornou muito mais grave em 2020 que 1979, 1987 ou 2008. Isso em razão do perigo imensamente maior de um colapso do mercado de derivativos de 1,5 quadrilhões de dólares. Olha o colapso do mercado de derivativos, que está em torno de 1,5 quadrilhões de dólares. Quando fala quadrilhões de dólares, me lembro o quadrilhão aqui no Brasil. Segundo essas fontes, então, nunca houve na história algo semelhante à intervenção do Fed por meio de sua pouca entendida eliminação das exigências de reservas para os bancos comerciais, desencadeando então uma expansão potencialmente ilimitada do crédito, a fim de evitar uma implosão dos derivativos oriunda do total colapso do mercado de commodities e de ações em todo o mundo. Esses banqueiros pensavam que isso iria funcionar, mas como sabemos agora, todo esse som e fúria significaram nada. O fantasma de uma implosão de derivativos, nesse caso, não causada pela possibilidade anterior do fechamento do Estreito de Hormuz. Esse fechamento do Estreito de Hormuz continua existindo. Então, não foi ele que causou esse problema que está sendo identificado. Mal começamos então, olha só, mal começamos a entender as consequências do Covid-19 para o futuro do turbocapitalismo neoliberal. O que é certo é que toda a economia mundial foi atingida por um circuit break, que eles chamam ali, insidioso e literalmente insensível. Isso talvez seja apenas uma, aspas, coincidência. Olha a guerra híbrida aí, ó, com essas coincidências. Ou pode ser, como alguns ousadamente sugerem, parte de uma possível operação psicológica maciça, visando a criar o ambiente perfeito em termos geopolíticos e de engenharia social para o domínio de espectro amplo. Último parágrafo agora. Além do mais, ao longo da árdua caminhada que temos à frente, com seu imenso
e inevitável sacrifício humano e econômico, com ou sem uma reinicialização do sistema mundial, uma questão da maior urgência continua se impondo. As elites imperiais ainda assim optarão por dar continuidade à sua guerra híbrida de espectro total contra a China. Quer dizer, eles criaram essa guerra híbrida contra a China. Será que com esses problemas todos que estão acontecendo, essas elites imperiais optarão por dar continuidade a essa guerra híbrida contra a China? Então, esse foi um texto da Patrícia Zimbres, né? Que na realidade foi extraído, esse texto foi extraído lá da AEPET, que é a Associação dos Engenheiros da Petrobras, mas a AEPET também citou como fonte o Brasil 247. Não, agora, companheirada, dando aqui uma respiradazinha, que isso aí foi um texto muito pesado para nós conversarmos. Deixa eu ver aqui um negócio. Ah, legal, Ronaldo Bezerra, legal. Nós agora, então, temos vendo aqui mais uma covardia do cavalão bunda suja. Ele fala assim: governo permite reduzir jornada e salário de funcionários e facilita a antecipação de feriados. O que eles mais queriam era reduzir o salário dos empregados. E eles estão falando em redução de 50%. E aí estão mandando uma medida provisória exatamente para conseguir reduzir 50%. Aí nós falamos assim, tá bom, já que vai reduzir 50% do salário dos trabalhadores, vamos ter que pegar todas as contas desses trabalhadores e reduzir todas as contas em 50%. E não falam. Eles só falam em desonerar a folha. Eles só visam os ricos. Eles não conseguem incluir os pobres em momento nenhum. O governo anunciou e ele quer facilitar apenas os empregadores. Ele anunciou nessa quarta-feira agora, né, ontem, 18 de março de 2020, anunciou ontem. Esse aqui é um trabalho do Manuel Ventura, do jornal O Globo, né? Ele anunciou ontem a edição de mudança legislativa para facilitar as empresas tomarem medida para reduzir o custo com empregados. Isso durante o período de crise causada pelo novo coronavírus. A crise foi causada pelo coronavírus. E o trabalhador é que tem que pagar, reduzindo o salário em 50%. Isso é política aonde, pô? Isso é política aonde que isso é política? Isso é a visão da senzala. Isso é a visão dos escravocratas. Ainda, infelizmente, continuamos com as oligarquias no poder. E essas oligarquias só visam o empregador, só visa o dono da fazenda, só visa o latifundiário, né? Essa matéria também vai estar lá, disponível na íntegra. É uma matéria também grande, né? Uma matéria que dói muito a gente saber que o Congresso, né? Que o parlamento, na realidade é um parlamento. Nós só temos que realmente lamentar esse Congresso que está lá financiado. Porque eles falam assim, mas o Congresso foi eleito, o deputado foi eleito sim. Quanto custou a eleição? Quanto está aí o fundo eleitoral? Para quê que está esse fundo eleitoral? Para quê? É para comprar os votos, sim. É para isso que tem o fundo eleitoral. É para isso, para comprar voto e garantir a maioria esmagadora dos representantes do sistema financeiro e dos patrões lá na Câmara dos Deputados. É para isso que existe fundo eleitoral. É só para isso. Não é? Aí você vê que essa medida provisória também vai permitir durante
esse estado de crise, trabalhador e empregador celebrem acordo individual com preponderância, olha só, a hipocrisia, com preponderância à lei. Quer dizer, olha, dá nojo, sabia? Dá nojo. E ainda assim, para nossa tristeza, a gente vê que tem sindicatos que assinam acordos emergenciais para reduzir jornada e salário. Não tem que reduzir salário nunca. O trabalhador não tem que pagar o preço. Tá certo? Não tem. Essa é uma matéria da Poliana Bretas, né? Então, o que nós estamos vendo aqui, vou correr aqui agora, porque o texto anterior realmente nos deu assim bastante revolta, né? Aí a gente vai ver que é a questão do rodízio que eles estão falando, tem várias questões aí. O módulo nosso aqui agora é um módulo que nós, ao elaborarmos essa nossa transmissão, nós temos um carinho muito especial com esse módulo. Esse módulo, ele trata de citar as lutas e as revoluções populares na América Latina, não só na América Latina, às vezes também no mundo, que aconteceram nos séculos XIX, XX e XXI. Né? Como o nosso intervalo vai do dia 13 ao dia 19, no dia 13, nós vemos que em 1830 nascia Antônio Conselheiro, líder espiritual de Canudos. É algo assim que a gente precisa ler um pouquinho mais sobre Antônio Conselheiro. No dia 13, foi em 1830, no dia 13 de março de 1984, aqui na Argentina, a Argentina pede a desmilitarização das Ilhas Malvinas. Quando fala de Ilha Malvinas, vamos de novo voltar para o grande império que se passou, né, aqui a humanidade, o grande império inglês. No dia 14, então, de março de 1883, morria Karl Marx, filósofo e economista alemão. Ele, junto com Friedrich Engels, eles escreveram o Manifesto do Partido Comunista. Também como tem vários idiotas aí que falam: vocês estão falando em luta de classe não existe mais, isso aí é coisa do passado. Eles estão vivíssimos. A luta de classe não acabou e provavelmente não vai acabar nunca. Porque enquanto existir dominador e dominado, as classes existirão, né? E também no dia 14 de março de 1847, nascia o nosso querido Castro Alves, poeta baiano, aí, abolicionista também. E vamos passar, porque em 1903, o Tratado Hayram, que garante aos Estados Unidos o direito de construírem o Canal do Panamá, esse tratado foi ratificado pelo Senado dos Estados Unidos. O Senado colombiano, mais tarde, rejeitará o acordo. É lá no Panamá. E o Senado americano, não dá. E nesse dia também, em 1930, nascia então Benedito Lacerda, grande compositor e maestro, né? Que nos deixou aí em 58. Já no dia 15 de março, então, de 67, a República dos Estados Unidos do Brasil, dia 15 de março de 1967, a República dos Estados Unidos do Brasil passa a ser denominada República Federativa do Brasil. Será que realmente nós deixamos de ser a República dos Estados Unidos, não do Brasil, né? Que era assim, República dos Estados Unidos do Brasil. E eu digo que é a República dos Estados Unidos no Brasil. Isso não acabou, infelizmente. E no 15 de março de 1975, ocorreu a fusão do estado do Rio de Janeiro com Guanabara também. Interessante esse detalhe.
né, que a nossa produção nos recomendou. E no dia 15 de março também, 15 de março é uma data bem simbólica, de 1995, nós podemos dizer que até essa data, 15 de março de 1995, os cargos públicos eram todos ocupados nessa data, cargos importantes. Por exemplo, foram em dias como este, 15 de março, que o general Ernesto Geisel, em 1974, assumiu aí a presidência. Também o general João Batista Figueiredo, em 1979, também assumiu a presidência. Também em 15 de março de 85, José Sarney e Fernando Collor de Mello, em 1990, tomaram posse como presidente da República. Tudo em 15 de março. Por isso que se tentou fazer aí o movimento de 15 de março, que é uma data bastante simbólica, voltada para esse momento histórico totalmente trevoso aqui no Brasil. Já no 15 de março de 2001, nós temos registro de 3 explosões que destruíram a plataforma P-36 da nossa respeitosa Petrobras, na Bacia de Campo, onde 10 companheiros nossos petroleiros vieram a falecer. Mas no dia 16 de março, então, de 1957, no Brasil, houve a criação, olha a importância do dia 16 de março de 1957. Nesse dia foi criada a nossa Rede Ferroviária Federal. Ela reunia 18 ferrovias regionais. E qual era o intuito nesse momento? Era para gerir o desenvolvimento no setor de transporte ferroviário. Olha como o Brasil retrocede. Quando veio o golpe de 64, acabaram de vez com todos os ramais ferroviários para atender aos interesses das indústrias automobilísticas. Aí você vê, criaram estrada de rodagem paralelo às ferrovias. Por que não criaram estrada de rodagem em outros segmentos, em outros setores? Mas não, tinha que ser exatamente aonde tinham as ferrovias para poder erradicarem todos os ramais e com isso aprenderem a destruir o desenvolvimento brasileiro. Quando veio a greve dos caminhoneiros, eles se lembraram da diferença que poderia fazer a malha ferroviária. Mas eles vão aprender um dia, uma vergonha na cara. Nesse dia 16 de março de 1978, então, o Senado dos Estados Unidos ratifica o Tratado de Neutralidade. Olha só, hein? O Tratado de Neutralidade. Nesse tratado, os Estados Unidos mantêm o direito permanente de defender o Canal do Panamá. Eles são muito bonzinhos. Defender o Canal do Panamá de qualquer ameaça que possa interferir com o seu serviço neutrocontinental a navios de todos os países. Olha como é que eles são altruístas, né? Isso foi em 78. Em 1988, 16 de março, no Panamá ainda, o general Manuel Noriega sobrevive a uma tentativa de golpe de Estado que ele alegou ter sido incitado pelos Estados Unidos, sempre eles. Já 16 de março, então, de 1990, nós temos no Brasil um momento covarde, crucial, onde muita gente se suicidou e esses dados até hoje estão obscuros. Nesse dia, então, 16 de março de 1990, o recém-eleito presidente do Brasil, o Fernando Collor de Mello, por meio de sua ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, Melo com Melo, só dá meleca, declara então o confisco de todas as cadernetas de poupança do país com mais de 50 mil cruzeiros. É algo assim, e não houve
nenhuma manifestação, ninguém reclamou de nada, todo mundo que tinha casa para comprar, que tinha depositado dinheiro, todo mundo se ferrou e não aconteceu nada. Nesse mesmo dia 16 de março de 2013, então, protestos anti-guerra levam milhares de pessoas às ruas das principais cidades dos Estados Unidos. No dia 17 de março, nós fazemos muita questão de levantar esses estados históricos e vão ficar registrados aí na internet, para as pessoas não esquecerem esses momentos cruciais e decisivos que passam na nossa humanidade. Dia 17 de março, então, de 1945, nasceu uma grande estrela no Brasil. Que estrela foi essa? Nossa querida Elis Regina. Né? Tem aqui alguns dados dela, mas pela avançar das horas, né? No dia 17 de março, então, de 1960, o presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower, assina a diretiva do Conselho de Segurança Nacional sobre o disfarçado Programa de Ação contra Cuba, que acabará por levar à invasão da Baía dos Porcos. Aí Cuba devolve para eles a vacina do coronavírus, devolve para eles médicos extremamente competentes, devolve para eles saúde. Cuba, viva a Revolução Cubana, realmente, tem que dar muitas vivas à Revolução Cubana. Já no dia 17 de março de 1992, houve um atentado terrorista contra a Embaixada de Israel em Buenos Aires, na Argentina, que matou 29 pessoas e feriu 242 pessoas. No dia 18 de março também, em 1865, acontece a Guerra do Paraguai. O Paraguai declara guerra à Argentina. E aí, 3 países se uniram para lutar contra o Paraguai. É um negócio estranhíssimo. No dia 18 de março de 1938, então, o México, 18 de março, por que eles ficam preocupados com o México? 18 de março de 1938, o México nacionaliza todas as propriedades de companhias de petróleo estrangeiras dentro do seu território. 16 de março de 1938, o México nacionalizou todas as propriedades estrangeiras, companhias de petróleo estrangeiras que estavam lá no território deles. Isso que nós precisávamos fazer aqui também. 18 de março, então, de 1981, entra em vigor o Tratado de Montevidéu, que institucionaliza a Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD. Dia 19 de março, então, hoje, em 1979, o embargo dos Estados Unidos a Cuba acontece, né? E o presidente Jimmy Carter se nega a renovar as restrições para os cidadãos estadunidenses em viagem para Cuba. No dia 19 de março, então, de 1982, acontece a Guerra das Malvinas. Forças argentinas desembarcam na ilha Geórgia do Sul. Eu prefiro Malvina, precipitando, então, a guerra contra o Reino Unido. Companheirada, olha só, agora, então, viriam aqueles destaques, né? Aquelas observações sobre a parte cultural do Fernando Mansur, né? Grande Fernando Antônio Mansur Barbosa. Esse cara tem uma voz que é algo assim impressionante, impressionante. Ele é radialista, professor, escritor, é fantástico ele. Pulamos logo para Benedito Lacerda também, que era um tremendo de um flautista, né? Regente, compositor. E olha só, aos 8 anos de idade ele começou a aprender flauta de ouvido. Nós vamos pular, vai ficar tudo disponível lá no site. Castro Alves, então, é Antônio Frederico de Castro Alves, né? Esse é poeta, nasceu na fazenda de Cabeceiras, da então freguesia de Muritiba, no interior da Bahia. Hoje se transformou em município de Cabaceiras do Paraguaçu. Isso aí, ele morreu com 24 anos de idade.
Glauber Rocha, esse é outro gênio. O Brasil é uma fábrica de gênio, né? Glauber Rocha, então, com 81 anos, faria 81 anos. Esse aí é um cineasta famoso, roteirista famoso, ator, escritor, letrista. E para terminar, então, para se fazer uma citação aqui especial, mandamos aqui um abraço também para o nosso maestro Guerra Peixe, né? Que nos deixou em 26 de novembro de 93, né, em Petrópolis, compositor, arranjador, musicólogo. Pô, o cara é fantástico também. E para encerrar, então, nossa homenagem especial à nossa querida Elis Regina Carvalho Costa, né, lá de Porto Alegre. Ele faleceu, na realidade, em 82, 19 de janeiro de 82, em São Paulo. Cantora, nasceu no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Porto Alegre. Foi primogênita do casal Romeu Costa e Erci Carvalho Costa, né? Então, nós mandamos aqui esse grande abraço para todos esses aniversariantes. Ela participou do programa Clube do Guri, interessante, né? Ela participou desse programa Clube do Guri, que tinha na rádio Farroupilha, de Porto Alegre, animado pelo Ari Rego, mas ela se recusou aí a cantar e tal. E em 56, nesse mesmo programa, ela cantou pela primeira vez na rádio. Então passou a integrar o elenco fixo do programa, ganhando um pequeno cachê. E também ganhava presente dos patrocinadores. E Regina é algo assim realmente admirável, né? Dos 9 aos 11 anos dela, ela frequentou aulas de piano, professora Valesca, que era uma vizinha da família. Mas olha só, bacana, né? Não podemos deixar de fazer uma passada aqui rápida, quando ela também teve aí um momento muito interessante, né? Quando ela, em 1974, ela uniu-se a César Camargo Mariano, aí se mudou para São Paulo, né? E eles, inclusive, moraram lá no bairro Brooklyn, bairro interessante. E no dia 18 de abril de 1975, nascia então Pedro Camargo Mariano, seu segundo filho, na maternidade do Hospital São Luís, São Paulo. E em 76, ela se mudou com a família, uma casa aqui na Cantareira, São Paulo. E em 9 de setembro de 77, nasceu a sua filha Maria Rita, que está aí fazendo grande sucesso, né? Na maternidade do Hospital São Luís, também em São Paulo. E em 81, infelizmente, ela se separou do nosso querido César Camargo Mariano, após 9 anos de casamento. E tem muito mais, né? O Filho na Bola, a Cela com Jair Rodrigues, muita coisa boa aí, que Elis Regina deixou um grande legado para nós. Eu, agora então, me despeço, né? Mauro Jesus de Oliveira, aí, de Maurão, legal. Giuseppe Montanari também, legal. Alexandre de Paula, caramba, né? Também estava com a gente aí, legal. Infelizmente não deu para eu ver aqui as pessoas que acompanham aqui nossa transmissão, mas eu vou agora me despedindo e deixando para todos aí a grande recomendação. Somente saia de casa se for extremamente necessário. Extremamente necessário. E se sair, ao voltar, deixe o sapato na porta, troque de roupa, tome seu banho. Não podemos dar nenhuma chance. Nenhuma chance. Então me despeço, desejando a todos aí muito cuidado e que prevaleça a saúde, a paz, a felicidade e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, sem coronavírus. Até lá!